Ô Jackson, a gente já traz para a roda um entrevistado importante sobre o tema. Exatamente, que é o presidente do CIEAM, Centro das Indústrias do Estado do Amazonas, Dr. Wilson Périco, que está conosco já na linha, Tatiana. Isso, Wilson. Bom dia, boa tarde, horário de Brasília, seja bem-vindo. O que representa essa fala do próprio Marcelo Ramos, a saída da Heineken, tem a ver já com essa ação ou não, que a gente já teve com relação do IPI na redução de 25%, né? Seja bem-vindo ao FM Onda Digital mais uma vez. Bom dia, Tatiana, bom dia, Jackson, é um prazer sempre falar com vocês. Bom dia. Eu acredito que não, pelo seguinte, esse decreto ele foi editado, na verdade, faz 3 dias, né? Foi na sexta-feira de Carnaval, onde faz uma semana que ele estaria aí em vigor. Para mim é muito mais uma estratégia já definida pela empresa que está sendo implementada agora. É lógico que todos nós sentimos muito, principalmente por se tratar de um branding relevante para as questões comerciais e representativas da Amazônia, mas principalmente por causa dos empregos, apesar de poucos, mas são 18 famílias que estão sendo afetadas e isso preocupa bastante. Eu quero citar também que bebida alcoólica, ele não tem benefícios na Zona Franca, né? Então, e entender a estratégia da empresa, respeitá-la, porque nós vivemos num ambiente de falta de previsibilidade, de tamanha insegurança jurídica, que realmente atrapalham a atividade cultural do Brasil como um todo, e aqui no nosso caso é um pouco pior ainda, né? A gente não tem que ficar assustado não, mais uma dessas não tem que ficar, né? Ou ainda tem que estar assustado com relação a essas medidas, o Wilson? Não, eu acho que a preocupação com relação ao decreto, ela é pertinente, sim, todos nós estamos empenhados em resolver essa questão. Estamos trabalhando bastante, buscando o diálogo junto ao governo federal, o Ministério da Economia principalmente, por uma simples razão, né? A distância entre o discurso e a efetividade do decreto. Mais uma vez, nós não somos contra a redução da carga tributária no Brasil. O brasileiro não pode ser contra essa redução e o Amazonas também não o é. E as justificativas desse decreto recaem sobre o fortalecimento da atividade industrial do país, da qual nós somos totalmente favoráveis, e uma possível redução de custo do preço dos produtos para o consumidor. Ora, esse decreto, se fosse para somente aquilo que é produzido no Brasil, ele estaria perfeito. Só que ele atinge também os importados que competem diretamente com a indústria brasileira, principalmente com as instaladas aqui na Zona Franca de Manaus. E os produtos produzidos em Manaus não carregam o custo do IPI para o consumidor. Então, a nossa discussão com o Ministério é a distância do alcance do discurso para a prática quando fala de favorecer os importados. Você reduziu o IPI também para os importados que concorrem diretamente com a indústria nacional. É nessa linha que nós estamos buscando diálogo. Doutor Wilson, bom dia, boa tarde, horário de Brasília já. Olha, na próxima terça-feira, o governador, juntamente com a bancada, terá uma reunião em Brasília com equipes do Ministério e possivelmente com o ministro Paulo Guedes. Dessa reunião, é possível vislumbrar uma solução para continuarmos tendo aquela proteção significativa da Zona Franca de Manaus? Se nós não tivermos a presença do ministro e a discussão for puramente técnica, nós podemos esperar que essa reunião crie subsídios para uma definição posterior. Certo. Então, é nessa linha que todos nós estamos trabalhando. Essa reunião está confirmada com os técnicos do Ministério, não está confirmada a participação do ministro, consequentemente também não está confirmada a participação do governador. É um avanço,
novamente ao diálogo, nós vamos levar os nossos pontos à equipe do Ministério, mas isso vai se resolver verdadeiramente numa conversa com o ministro e muito possivelmente com o presidente da República, porque no meu entendimento, Jacques, o presidente da República ele não foi totalmente informado do alcance desse decreto. Não, o presidente da República não está ciente de que esse decreto favorece as importações e coloca em risco os empregos para brasileiros. O Wilson, com toda a sua experiência e depois de tantas investidas contra a Zona Franca de Manaus, que essa não é a primeira, aí de vários governos, sobre o seu olhar, essa é a que mais nós podemos ficar preocupados ou não? Eu acho que essa é a que tem maior alcance nocivo ao modelo Zona Franca. Nós enfrentamos desafios lá atrás, mais pontuais para segmentos específicos, e essa medida não. Essa medida atinge todos os segmentos instalados aqui em Manaus, então preocupa bastante. Em se concretizando essa medida, o que a gente tem para os próximos anos, o futuro da Zona Franca e dos amazônidas que estão empregados no polo e das empresas que residem aqui? Então, sem criar nenhum terrorismo também, mas as empresas vão fazer novas contas, né? Então a atração de novos investimentos fica prejudicada, porque o produto importado, por exemplo, com uma alíquota de 35%, esse produto vai ficar 8% mais barato. Vai ter demissão agora no polo industrial? Não, agora não, porque as indústrias também trabalhando em planejamento e tem toda já uma carga de matéria-prima planejada, já paga, inclusive, para atender os próximos 6 meses, pelo menos. Mas pode sim afetar novos investimentos para novos modelos, por exemplo, e pode prejudicar a nossa atração para novos investimentos, sim. Então, essa é a nossa preocupação. O efeito que isso trará para a maior riqueza que o polo industrial pode deixar para o nosso estado, que são os empregos, né? Agora, doutor Wilson Périco, recorrendo à sua experiência em termos de Zona Franca de Manaus, o empresariado foi pego de surpresa com esse decreto que hoje completa uma semana? Foi porque nós tínhamos participado de uma reunião da colisão empresarial com o ministro, e o ministro ele se mostrou favorável a uma excepcionalização aos produtos produzidos aqui, tanto que ele solicitou uma lista das NCMs desses produtos. E esse decreto ele foi publicado numa edição extra do Diário Oficial numa sexta-feira de carnaval às 18 horas, né? Então certo. Pegou sim a gente de surpresa, infelizmente. Muito bem. Nós entrevistamos aqui o Wilson Périco, presidente do CIEAN, que abre aí uma aspas e até uma gentileza na sua agenda para atender a equipe da FM Onda Digital de pronto, imediato, sempre é muito gentil e preciso em atender a imprensa. Eu agradeço a sua participação e desejo ao senhor um fim de semana proveitoso, mas já com a expectativa do que vai acontecer. Com um pouco de tranquilidade. Com um pouco de tranquilidade. Não, com um pouco não, sem nenhuma tranquilidade, né? Um pouquinho, né? Trabalhando bastante. Imagina. Muito obrigado pelas palavras, Tatiana. É sempre um prazer conversar com você, com o Jackson. E vocês sabem do respeito que eu tenho pelo trabalho da imprensa, principalmente a imprensa que traduz a verdade sem nenhum viés político partidário, como vocês fazem. Então vocês também estão muito parabéns. Viu? Muito obrigado. Obrigada, querido. Muito bem, a você que nos acompanha, nós fizemos em caráter especial essa entrevista, até passamos o nosso horário do bloco de comercial, por causa da urgência da informação, sempre o jornalismo da FM Onda Digital e do fiscalizanews.com.br, atentos para o que acontece na região norte do Brasil, principalmente quando atinge diretamente aos trabalhadores do polo industrial de Manaus. E continuamos, né? Continuamos.